Não é raro encontrarmos pessoas fazendo sempre as mesmas escolhas na vida, até mesmo aquelas que de antemão a gente já sabe que vão causar muito sofrimento, que não têm possibilidade de funcionar, que estão fadadas ao fracasso desde o princípio. Então, o que impulsiona essas pessoas a repetir interminavelmente essas mesmas experiências? Especialmente na infância, a criança, por um lado, pode ter participado como vítima ou como testemunha de situações traumáticas dentro de casa, como abusos, maus tratos, abandonos, brigas entre os pais e destes com os filhos, e por outro lado, de disputas amorosas edípicas com um dos genitores pelo amor do outro, ou entre irmãos pelo amor de um dos pais, em um momento da vida em que se tem pouco discernimento ou se está impotente diante do que está ocorrendo. Talvez a repetição de uma experiência penosa de rejeição com o pai faça uma moça rejeitar, depois de um tempo de namoro, todos os seus pretendentes, como forma de vingança. Outra moça pode internamente sentir-se impelida a buscar homens comprometidos para um relacionamento, cujo impulso pode ser localizado num romance edípico, ou seja, na disputa com a mãe pelo amor do pai lá quando era criancinha, que povoou a cabeça dessa menina lá na infância. Um rapaz pode sempre envolver-se em namoros com loiras de olhos claros, porque quando tinha 5 anos, sua amada mãe, morena de olhos castanhos, separou-se de seu pai. Então pode o menino ter se sentido culpado e na cabeça dele ter sido a causa da separação dos pais. E por isso ele se proíbe, inconscientemente, obviamente, de relacionar-se com moças morenas. Em situações traumáticas, como num lar em que predomina agressividade e surras, é muito possível que a criança, ao crescer e casar, vá imitar os comportamentos parentais para aplacar alguma indisciplina em sua própria casa, uma vez que não conhece outros meios de lidar. Uma criança que teve experiências com abandonos na infância pode não saber lidar com a rejeição de uma amante na vida adulta e produzir alguma atrocidade, como a gente ouve muito frequentemente: se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Nesses exemplos hipotéticos, podemos dizer que houve falhas ambientais, como a ausência do predomínio de experiências adequadas de amor, e, portanto, na vida adulta, não se pode dar aquilo que não recebeu, ou pode-se estar preso a representações inadequadas, repetindo um tipo de relação que aprendeu. Antes de sumarizar, então, os porquês de cometermos os mesmos erros, eu gostaria de convidá-los a inscreverem-se no canal. E é bom salientar que outro dia uma pessoa me disse que não tinha se inscrito porque não queria colocar nenhum dado pessoal. Mas, gente, a notícia boa é que não é preciso colocar nenhum dado pessoal. É só clicar no botão inscreva-se e nada mais, sem custo nenhum. E é isso aí, beleza? Bom, seguindo. Então, Násio, neste livro Por que repetimos os mesmos erros, oferece respostas do porquê repetirmos compulsoriamente, incontrolavelmente, experiências penosas. Então, no trauma, a gente repete uma emoção forte pelo fato de que não fomos capazes de dar a ela, lá na origem, um sentido, uma significação, ou foi dada uma significação que era inadequada. Porque naquela época da vida, nosso ego era imaturo, era fraco, e estávamos convivendo em um ambiente caracterizado por conivências, omissões ou intromissões parentais. Em outras palavras, o sujeito sentiu o pavor no corpo, mas não conseguiu representar na sua cabeça. No caso de um desejo edípico reprimido, não bem resolvido, o sujeito repete e reproduz incansavelmente essa memória com a esperança de poder completá-la, retificá-la e controlá-la.
E conforme Freud já havia alertado lá na análise do pequeno Hans, o que permaneceu incompreendido retorna, não descansa, como uma alma penada, até alcançar a resolução e a redenção. Ou seja, o que não encontrou significação adequada, as coisas que ficaram inacabadas na nossa mente, retornam sempre. E por não ter um sentido, não ter sido nomeada, essa memória não pode ser integrada ao grupo das outras memórias inconscientes. E assim não pode distribuir a sua sobrecarga de tensão com essas outras memórias. E uma vez isolada, permanece super energizada e por isso precisa retornar à nossa consciência em busca de uma satisfação, que então baixaria o nível de tensão. A má notícia é que essa repetição pode se prolongar indefinidamente, talvez infinitamente, mas uma análise pode interromper o fluxo desse processo e integrar tal memória ao grupo de representações do ego através da dação de um sentido, de um significado para essa memória. Outro motivo de repetirmos comportamentos errados, e que também pode ser objeto de uma análise, é o fato que as primeiras experiências traumáticas das relações de amor e ódio com os nossos pais fixam, imprimem protótipos degenerados, modelos lá no fundo do nosso inconsciente, que podem atrair compulsivamente novas escolhas amorosas e também influenciar a direção que os nossos comportamentos vão adotar quando adultos, sem nos darmos conta que estamos sendo por elas influenciados. Em outras palavras, essas experiências geraram modelos que ficam enquistados no nosso inconsciente e que vão atrair o sujeito para ações segundo suas normas, que faz com que o sujeito adulto não conheça outra forma de satisfação a não ser aquela, brutal, sentida por ocasião do trauma, e aí a gente pode pensar também nos masoquistas e nos sadistas que sentem prazer na dor, na submissão e na humilhação. É uma atração indomável, irresistível, exercida por um modelo exclusivo e doentio de satisfação. E por isso muita gente fica preso a um relacionamento que qualquer um lá de fora facilmente classificaria como abusivo. Mas como vimos antes, repetimos não só eventos traumáticos, que se encontram no inconsciente mais arcaico, mais primitivo, mas também comportamentos, atuações inviáveis que nós havíamos reprimido. Porque se viesse à nossa consciência, na forma original, na forma primitiva, causar-nos-ia grande embaraço ou vexame, como assinalou Freud. E essas repetições acontecem igualmente na expectativa de serem renomeadas, ressignificadas. Freud disse lá em Recordar, Repetir, Elaborar, que o sujeito não se recorda que fora teimoso e rebelde diante da autoridade dos pais, mas se comporta desta maneira diante do analista e na vida em geral, sem se dar conta disso. Bom, pessoal, por hoje é isso, e se quiserem deixar algum comentário ou sugestão aqui embaixo, fiquem à vontade. Um grande abraço e até a próxima!